E hoje a gente vai falar sobre pandemia, sobre saúde, e o nosso convidado é o Gonçalo Vecina, médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Oi, Vecina, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu, bom dia aos nossos espectadores, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é o nosso. Bom, Vecina, vamos começar aqui com a Covid-19, vou colocar aqui alguns números e vou pedir aí o seu comentário. Bom, o Brasil registrou nesse domingo 12 mortos, né, pela Covid-19, totalizando 667.056 mortos desde o início da pandemia. A média móvel na última semana é de 80 mortes, em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 17%. Agora, o número de casos continua subindo, o país registrou 4.591 novos diagnósticos, né, de Covid-19 em 24 horas, com média móvel de casos nos últimos 7 dias de 29.342, ou seja, um aumento de 103% em relação a 2 semanas atrás. E é o 9º dia de alta. Bom, Vecina, isso sem contar, inclusive, com os dados, né, de 8 estados e mais o Distrito Federal. Qual é o balanço que você faz, né, em relação a esses números? A situação nossa começa a preocupar novamente, Vecina? Não, ela preocupa desde sempre, na minha opinião, ela não parou de preocupar, não há dúvida nenhuma sobre isso. O que aconteceu foi que houve um casamento, uma tempestade perfeita, com a redução da vacinação. Nós estamos, a terceira dose que está sendo oferecida hoje para todos acima de 12 anos, e tem uma cobertura de menos de 40%, está aí em torno de 40%, é muito baixa. Segundo, uma das subvariantes da Ômicron, né, provavelmente BA2 ou BA4 ou BA5, mas uma dessas subvariantes, ela está circulando com muita violência. E nós paramos de usar máscara. Então, isso é uma tempestade perfeita, né? Então, o pessoal está falando em quarta onda. Eu acho que não se trata de nominar o número da onda, porque o que está acontecendo é um recrudescimento pelo nosso relaxamento em relação à vacina e no uso da máscara, e a circulação de uma subvariante da Ômicron que é muito infectante e que está solta e fazendo o que ela sabe fazer, que é se espalhar. O número de óbitos não cresceu ainda, porque o número de óbitos vem um pouco depois, 2, 3 semanas, porque as pessoas adoecem, uma parte vai para o hospital. Essa parte que vai para o hospital é que tem a chance de morrer. Então, nós vamos ver o resultado dessa situação ainda daqui uns 7 a 10 dias, mas deverá haver um crescimento não muito importante do número de óbitos. É uma variante mais amena do ponto de vista clínico, ela é menos grave, mas nós vamos ter um crescimento no número de óbitos, sem sombra de dúvida. Podemos esperar isso para daqui a pouco. E temos que levar em conta que esse crescimento que nós estamos vendo é parte do crescimento que de fato está ocorrendo, porque nós testamos muito pouco. Então, provavelmente o número de casos é bem maior do que esse que nós estamos vendo. Tem muita gente que está tendo sem sintomas, tem muita gente que não tem ido ao médico para ver se está ou não com a doença, né? Tem muita gente fazendo teste rápido, o autoteste de farmácia, e aí dá positivo, ele não vai conferir se esse positivo é positivo ou não, porque o autoteste ele foi liberado com essa condição, que as pessoas que testem positivo confirmem o teste com o teste normal, seja na farmácia, seja em laboratório. Porque o autoteste, ele pode dar falso positivo, sim. Então, seria importante a confirmação. E somente os testes após confirmados é que estão nessa estatística, né? Então, nós temos vários elementos para dizer
que o número que nós estamos registrando é bem inferior ao número que de fato existe. Exato, vamos aprofundar agora essa questão toda aqui, Vecina. Vamos falar aqui dessa cepa XQ. O que você poderia falar sobre ela, né, que já andou aparecendo aí em alguns locais aqui do Brasil? Eu acho que ainda não é ela que nós estamos vendo crescer. Temos que ter mais informações sobre a XQ. Que tipo de relação ela tem com a Ômicron e que tipo de doença ela está provocando. Precisamos sequenciar, entender que ela é forte o suficiente para se impor sobre a Ômicron e as subvariantes da Ômicron que estão circulando hoje. Subvariantes novas, nós vamos ter o tempo todo. Cada vez que esse vírus se replica, ele cria uma nova subvariante com alterações que ocorrem. A questão é se essas alterações serão suficientes do ponto de vista da potência delas. E o que é a potência? É a capacidade de espalhamento. Quanto mais infecciosa, maior a capacidade de espalhamento. Quanto maior a capacidade de espalhamento, maior a probabilidade dela se sobrepor sobre a que estiver circulando. Então, se num lugar acontece de ter um crescimento de um tipo de variante, pode acontecer, mas ela não for capaz de se sobrepor sobre a que estiver circulando, ela rapidamente deixará de existir, apesar de ter sido identificada. Então, temos que esperar um pouco mais para ter certeza do que é que significa e qual é a mensagem que ela traz do ponto de vista da letalidade, né? Quer dizer, o quão mais grave ou menos grave ela é. Agora, Vecina, aqui no Hospital Municipal de Brasilândia, né, em São Paulo, na capital, tivemos aí de 100 pacientes de Covid internados, né, desses, 60% estão em enfermaria, 40% estão em UTI, mas tem um dado aqui que surpreendeu, né, que dos internados na Brasilândia, quase metade é de vacinados com 3 doses. Né? Então, novamente, aquela questão se a vacina realmente cobre tudo nesse atual estágio, ou evita os mais graves. A vacina não cobre tudo, nós não temos dúvida disso. A Ômicron, ela alcançou um estágio de desenvolvimento que ela dá a volta na vacina sempre. A vacina não é eficaz contra a Ômicron. Agora, nós estamos falando do mesmo vírus. O vírus que veio de Wuhan sofreu várias mutações. Mas ele não se transformou em outro vírus. Ele é o mesmo vírus de Wuhan. As vacinas que nós temos circulando hoje são todas vacinas baseadas no vírus que veio de Wuhan. Porém, ele ganhou mutações que não transformaram esse vírus em outro vírus. Então, a vacina continua protegendo contra a doença grave e contra a morte, mas não protege contra ter a doença. As pessoas que estão morrendo, particularmente, são as mais frágeis. São pessoas que têm comorbidade, as pessoas muito idosas, a grande maioria, e a gente tem visto isso, a grande maioria que está se internando, e isso é uma coisa importante para rever com o Hospital da Brasilândia, quantos por cento dos que estão internados têm as 3 doses? Porque não são todos os que estão internados que têm as 3 doses. Nem 2. Uma parte importante não tem as 3 doses. E dos que ficarem com a doença mais grave, parte deles, com certeza, são os que têm comorbidades e os muito, muito velhos. Ou seja, é uma doença que ela ataca predominantemente os mais frágeis. E os mais frágeis são os muito idosos e os portadores de comorbidade. Isso é uma regra que nós estamos assistindo todos os dias
nos hospitais aí. Então, eu acho que é preocupante. As pessoas que têm comorbidade, os mais frágeis, os idosos, que comorbidade? É obesidade mórbida, é hipertensão, é diabetes, insuficiência cardíaca, doenças imunológicas, se protejam. O que é se proteger? Cuidado com quem você está interagindo, né? Pessoas que têm uma maior probabilidade de estarem infectados, crianças que estão indo para a escola, jovens que estão indo nas festas, essas são as pessoas que mais estão se infectando. Por quê? Porque tem mais contatos. Quanto mais contato você tem, maior probabilidade de ter a doença. Então, muito cuidado. E segundo, use máscara. Use uma boa máscara, N95 ou PFF2. Não são tão caras assim, não são baratas, mas não são tão caras assim. Não são descartáveis, podem ser usadas por longo tempo, bem tratadas e bem ajustadas na face, de forma que não haja possibilidade de penetrar o ar pelo lado, etc., ela protege contra vírus, ela filtra vírus. Essas máscaras N95, elas filtram vírus, elas seguram o vírus. Então, você que é mais frágil, você tem que se proteger usando uma máscara dessas e tomando cuidado com onde você vai. Agora, como é que você está vendo também as secretarias de saúde, né, recomendando o uso de máscara, mas não obrigando o uso de máscaras em locais fechados, Vecina? Veja, eu acho que, do ponto de vista do comando, tanto um quanto o outro é uma coisa, porque se você não tem fiscalização, você fala, olha, é obrigatório o uso, mas não fiscaliza, né? Mas é óbvio que a recomendação é muito mais frágil do que a obrigatoriedade, inclusive do ponto de vista dos responsáveis pelos diversos tipos de estabelecimento, né? Porque eles também podem ser contestados quando ele fala, olha, eu quero que você use máscara no meu estabelecimento. Não é obrigatório, eu não vou usar. Então, eu acho que foi uma decisão que emite um sinal errado para a sociedade, que os atuais governos tomaram. Erraram ao permitir a retirada das máscaras em ambientes fechados e estão errando agora em recomendar e não obrigar, embora a gente saiba que a fiscalização seria muito difícil de ser realizada, mas isso também fica sob a responsabilidade de cada responsável pelos estabelecimentos onde as pessoas estão andando. Bom, agora, em relação às escolas e à Covid, vamos lá, qual que é a sua opinião nesse momento aqui, A minha Vecina? opinião é que as escolas devem continuar abertas. A partir de 3, 4 anos de idade, as crianças já sabem que é máscara e usam máscara, usem máscaras. Teve mais de um caso numa turma, mais de um caso só, não, mas teve 2 casos, suspende as aulas durante uma semana, volta em seguida, né? Não tem por que fechar escolas, nós temos que continuar com as escolas abertas. O mundo inteiro está fazendo isso, o mundo inteiro civilizado está fazendo isso. Então, manter as escolas abertas, crianças com máscara. O que vai acontecer? Veja, primeiro, questão da vacina. A vacina não protege, mas ajuda contra casos graves e morte. Essa doença é altamente infecciosa, particularmente essas últimas variantes. Então, de uma forma ou de outra, a grande maioria das pessoas vão ter. Por quê? Porque ela é muito infecciosa. E a gente está vivendo nesse mundo. Ele não tem como viver totalmente separado. Então, provavelmente, a grande maioria das pessoas vão ter. Com um grande número de pessoas tendo, a circulação do vírus tenderá a diminuir. Então, as pessoas que conseguirem se proteger têm grande chance de continuarem protegidas.
Mas outras variantes vão surgir. É da história natural o aparecimento de novas variantes. Qual será a característica das novas variantes? Se a regra da natureza for seguida, maior infectividade, maior capacidade de se espalhar e menor letalidade. Essa é a esperança que a gente tem, do ponto de vista até do próprio vírus, né? Um vírus que não mata seu hospedeiro é um vírus que tem mais chance de circular. Então, eu acho que o que vai acontecer é isso. E o que nós temos é que nós, individualmente, temos que ter um plano individual. Então, eu sou mais frágil, eu tenho que tomar mais cuidado, circular menos. Quanto menos eu circular e quanto mais máscara eu usar, melhor me protegerei. E continue vacinando. E Vecina, o Ministério da Saúde, né, já soltou nota técnica recomendando aí a 4ª dose da vacina contra a Covid para pessoas acima de 50 anos. A gente já falou em outras oportunidades aqui sobre a 4ª dose, mas eu acho importante novamente a gente falar dessa dose de reforço, porque com o tempo vai diminuindo exatamente essa proteção, não é, Vecina? Mas também tem uma certa polêmica, né? Ah, não deve tomar, toma. A gente já discutiu isso aqui, mas vamos lá novamente, Vecina. Primeiro, 4 meses após a 3ª dose, pode e é recomendável que se tome a 4ª dose a partir dos 50 anos. Segundo, existe registro correto, bem realizado, de mortes por vacina? Você que é jornalista sabe mais do que eu. Existem registros de mortes por vacina? Pois é, não, né, Vecina? Não existe registro de mortes por vacina? Não existe registro de morte por vacina. Em nenhuma faixa etária. Tem registro de eventos adversos. Tem registro de miocardite, tem registro de trombos, mas não existe registro de morte. Existe registro de reação adversa, de febre, 2 dias passando mal, não sei o quê. Mas não existe registro. Então, a vacina não mata. Vacina salva. Então, quem não toma vacina é um completo idiota. Só isso. É um completo idiota. Então, a vacina não faz mal e a gente espera que ela faça bem. O que ela faz? Após o 4º mês que eu tomei a vacina, há uma queda da produção de anticorpos. Como é que faz para combater isso? Dá um reforço. O reforço tem resposta? Na maioria das vezes, o reforço tem resposta. Então, é essa a única alternativa. Não faz mal e quase sempre faz bem. Pode não ser. A 3ª dose era evidente o aumento da produção de anticorpos. Com a 4ª dose não é tão evidente assim. Mas ela não faz mal e pode produzir um aumento de produção de anticorpos. Por que não utilizar? É só isso. Não tem. O resto é ignorância em estado bruto, burrice, ponto. Agora, Vecina, vamos falar da varíola dos macacos. A gente viu aí que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já informou nesse domingo, né, que foram confirmados 780 casos dessa varíola em todo o mundo. A gente tem aqui 6 casos suspeitos, não sei se é esse o dado, você pode me confirmar? Casos. São 6 casos ainda, né? Enfim, eu conheço pessoas da vigilância sanitária, inclusive de chefias, e já sou para olha, Marilu, tá chegando. Enfim, agora é isso mesmo. Está chegando, mas não vai chegar. Esse é o fato. Está chegando. Por que não vai chegar? Nós vamos ter varíola, mas ela vai ser muito menos importante do que qualquer uma das doenças com as quais nós estamos trabalhando hoje. Dengue, zika, chikungunya, febre amarela, qualquer uma. A infectividade é muito menor. As pessoas estão sendo avisadas
de que a proteção é máscara e contato físico. Essa doença, na maior parte das vezes, você tem que ter um contato físico para se infectar com ela. E é na fase das pústulas. É através das pústulas que a gente encontra a carga viral. Então, uma pessoa que esteja com pústulas, as pústulas aparecem em todo o corpo, até na palma das mãos, principalmente na palma das mãos, palma de pé. E é quando as pústulas aparecem é que você dissemina uma quantidade muito grande de vírus. E como essas lesões ocorrem também na orofaringe, nariz, dentro do nariz, na boca, dentro da boca, as pessoas tossem. Então também tem transmissão aérea, porque as pessoas tossem. Agora, não é o aerosol, é diferente da Covid-19, e eu falando agora, eu estou emitindo um aerosol, e esse aerosol tem vírus. No caso da varíola, os vírus são grandes e eles são colocados para fora pela tosse, através de perdigotos, gotículas maiores de água. Então não é só falando. Ele tem uma transmissão mais difícil. Então, o uso de máscara protege. No caso da varíola, até máscara de pano protege, porque as gotículas são muito grandes. Então, se proteger e observar, né? Ficar se esfregando nas pessoas, porque para você pegar a varíola, não basta você passar a mão numa ferida. A pele, nossa pele íntegra, é uma boa defesa do nosso organismo contra qualquer tipo de invasor. A função da pele é nos proteger. Então, uma pele que não esteja machucada, que não tenha ferida, não tem como o vírus penetrar. Então, se eu passar a mão num variolento, eu não vou pegar a doença. É só lavar e acabar. Acabou. Agora, se eu passar a mão e pôr na boca, no nariz, no olho, eu pego. Né? Ou, se eu tiver ferida na mão, ou se eu passar a mão numa ferida, eu pego. Então, um pouco de inteligência e de informação, né? E olha, pega se tiver solução de continuidade, se tiver ferimento, ou se você levar a mão à boca, ou se você levar uma tossida na cara e respirar aquela tossida. Né? Então, não é uma coisa igual à Covid. A Covid é muito mais complicada, por causa dos aerosóis em ambientes fechados. Nós estamos com frio agora. Tem mais esse elemento naquele casamento perfeito que eu falava, o frio, que nos faz ficar fechados em ambientes onde não circula o ar e os aerosóis ficam soltos durante alguns minutos. Então, tudo isso tem a ver. Então, eu acho que a varíola dos macacos é preocupante, mas não terá maiores consequências, exceto se a gente fizer que nem os caras fizeram lá na Espanha, né? Foram participar de uma rave, se esfregaram, e aí sai por aí disseminando a doença mesmo. Eu acho que essa é a realidade. Agora, aquela vacina que a gente tomou contra a varíola, quando era criança, de alguma forma tem algum efeito ou não? Olha, aquela vacina se supunha que ela era perene, que ela dava uma proteção perene. Existia um esquema de vacinação a cada 10, 15 anos, mas se supõe que quem foi vacinado, se supõe, não é certeza, esteja protegido contra a varíola do macaco. A vacina que existe na Europa, que foi produzida como uma arma de guerra, vamos deixar claro, né, que a vacina que foi produzida lá pela fábrica da Dinamarca,
é uma resposta à possibilidade da varíola ser usada como arma de guerra. Então, ela é uma arma de guerra, uma arma de defesa, como uma defesa antiaérea para avião, é uma defesa. Então, a vacina foi criada para ser uma arma de defesa contra a possível utilização do vírus da varíola como arma de guerra. Ela protege contra a varíola do macaco. Então, aquela vacina que nós usávamos também protege contra a vacina do macaco, muito provavelmente. Não sabemos certo. Por quanto tempo aquela vacina continua protegendo? A gente espera que até agora, mas nós não sabemos, nós não temos certeza. Então, pessoas que nasceram após 78, 79, provavelmente estão protegidas contra a varíola do macaco. O resto, não. Mas é uma vacina que tem baixa produção, né? A fábrica na Dinamarca que produziu essa vacina produz, a capacidade máxima de produção de vacina dela é 30 milhões de doses, uma população de 8 bilhões de pessoas. A única coisa que não pode acontecer é alguém querer estocar a vacina. Os Estados Unidos têm medo da população dele, vai lá e compra 30 milhões de doses, acabou, não tem mais vacina. Vai demorar 2 anos para ter uma fábrica para produzir vacina de novo. Então, só esse cuidado. Temos que comprar a quantidade de vacinas que nós temos que usar. Qual é a quantidade de vacina que nós temos que usar? Você tem que olhar para cada caso e imaginar quantas pessoas vão ter contato, porque a ideia é que você faça a vacinação de bloqueio. Então, tem uma pessoa, essa pessoa tem contatantes, você vai vacinar os contatantes. E, particularmente, as pessoas que vão fazer o atendimento médico das pessoas que tiverem varíola. Então, num país deste tamanho, se deixar livre, leve e solto assim, não vai ter jeito. Tem que criar centros especializados que vão fazer esse tratamento, tem que fazer isolamento e tem que ter muita informação. Não tem outra saída. Tá certo, Vecina. A gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, Marilu. Bom dia para você e para os nossos assistentes. Um grande abraço. Um bom dia, abraço. Falamos aqui com o Gonçalo Vecina, médico sanitarista, professor na Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-diretor da Anvisa. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.